Em destaque, oferecimento Parque Flora. A vida floresce aqui. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco nessa manhã. Manhã que vamos trazendo, então, uma conversa muito importante sobre uma das empresas, um grupo de empresas que mais representa o Espírito Santo na área do hortifruti Grangeiros e também no ramo de embalagens pelo Brasil. Ainda mais no mercado capixaba, Hoje a nossa conversa vai tratar então com o nosso convidado aqui já presente no nosso estúdio, Leonardo Lourenço, que é o CEO do Grupo Extrafruti, que também engloba Casa Fruit e Food Box. Para entender tudo isso, que muitas vezes esses produtos já chegaram e continuarão chegando na sua mesa, essa conversa se torna ainda mais encantadora. E por isso o agradecimento, obviamente, aqui conosco com o Leonardo. Leonardo, obrigado. Bom dia para você também. E pela presença aqui a gente agradece muito. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Agradecer a oportunidade de dizer da honra e do privilégio que é poder contar um pouquinho sobre a nossa história. Excelente. Bem, é uma história, inclusive, que você já pode observar por exemplos de liderança, de empreendedorismo, de foco, inclusive no mercado, gente, que é muito concorrido, mas também tem que trabalhar muito para, como eu já falei, colocar produtos com extrema qualidade na sua mesa, na minha mesa, na mesa do capixaba e até além do nosso Espírito Santo. Mas vamos pelo início, até para entender a trajetória. Leonardo, como é que começa a história, então, do grupo? E que semente foi essa, já que vocês trabalham tanto com isso, Exato. Que semente foi essa que nasceu para a gente chegar até o ponto que, claro, nós vamos detalhar ainda mais aqui? Bom, Fábio e a todos, essa semente ela nasceu dentro de um grupo muito forte de hortifruti Grangeiros nacional, era o grupo Hortifruti, e alguns dos diretores da Hortifruti, eles tiveram a oportunidade de ocupar algumas lojas dentro da Ceasa em Cariacica. Essas lojas anteriormente eram ocupadas pela própria Hortifruti. A Hortifruti ela saiu da Ceasa e ela oportunizou para esses diretores, gerentes dela, de continuarem uma atividade que não tinha mais vínculo com a Hortifruti, mas de forma independente para oportunizar para esses diretores dela iniciarem um novo negócio. Um novo negócio, mas não tão novo assim. E a Hortifruti muito nos apoiou na época, o Gilberto Lopes, ele foi o nosso maior incentivador. Então ele oportunizou que a gente continuasse ocupando dessas lojas, esses boxes na Ceasa, e dali nasceu uma empresa de atacado, a Extrafruti na época, que o nome era Batalha Atacado, que era o apelido de um dos fundadores. Nós não nascemos Extrafruti, nós fomos rebatizados algum tempo depois. Então o nosso negócio lá nasceu aproveitando de excesso de mercadorias, de alguns fornecedores que a própria Hortifruti já adquiria. Então ela oportunizou para o Batalha dar sequência, iniciar uma operação de atacado na Ceasa com esse excedente de mercadoria. E dali a gente começou atendendo a feirante, restaurantes, muita operação de navios que faziam o abastecimento na Ceasa para continuar suas rotas. Isso foi até entre 2004 e 2006, então nossa empresa tem 21 anos de existência. Em 2006, o Batalha Atacado, nós participamos da feira da CAPES, inclusive a Food Box vai participar agora em setembro, a Associação Capixaba de Supermercados. E nessa participação em 2006, o Grupo Extrabom, que já havia feito convite no passado para a Hortifruti, para poder dar um apoio, fazer a gestão do setor de hortifruti Grangeiros para o Grupo Extrabom. A Hortifruti não havia aceito na época, porque a operação da Hortifruti era muito voltada para si mesma. Ela nunca forneceu para um terceiro. Ela fazia a operação de distribuição para a loja própria. E o Grupo Extrabom, quando passou na Feira da CAPES e viu um grupo que era ligado à Hortifruti, mas com uma operação independente, que era o Batalha Atacado, fez o convite para a gente assumir a gestão do setor de hortifruti Grangeiros, que hoje até a nomenclatura é FFLV, Flores, Frutas, Legumes e Verduras. Nossa! Então, desde 2006, nós somos fornecedores exclusivos do Grupo Extrabom, hoje o Grupo Coutinho, que também abrange as bandeiras Atacado Vem, Extrabom e Extra Plus. Isso foi de maneira independente e exclusiva para o Grupo Coutinho até 2012, quando em 2012 o Grupo Carone nos convidou para também fazer o atendimento do setor de hortifruti Grangeiros. E foi aceito, foi conversado, negociado os detalhes. Então, desde 2012, nós fornecemos também para o Grupo Carone. Então, lá se vão
19 anos de operação no varejo por meio dessas redes parceiras. Que excelente. E 21 anos só na distribuição do atacado. Bom, nascemos por essa operação e isso ao longo da nossa história, isso foi se desdobrando em muitas subatividades. Nascemos em 2004 na Ceasa, em 2009 nós começamos uma operação na Ceagesp, que é a Ceasa de São Paulo. Qual o objetivo dessa operação? Muito dos produtos fornecidos para o Espírito Santo vem de São Paulo. A gente não tem grandes volumes de produção de produtos exóticos, de citros, cenoura, beterraba, alho. Então o mercado, a Ceagesp é um grande mercado fornecedor para o Brasil. Sim. Então nós implantamos a nossa base de compras em São Paulo para poder abastecer o Espírito Santo. Isso foi em 2009. A gente nasceu em 2004 dentro da Ceasa. Só que em 2011, depois de alcançarmos a base de compras em São Paulo, com a nossa loja da Ceagesp, em 2011 a gente saiu da Ceasa Cariacica, a gente construiu um centro de distribuição próprio. Isso trouxe muita independência operacional para a gente, porque a gente não tinha mais restrição de horário, não tinha mais restrição de dias de operação. Só que em contrapartida isso trouxe também alguns ônus que a gente não tinha. Segurança, a gente teve que ter uma segurança própria. Na Ceasa, essa segurança era compartilhada. Destinação de resíduo também. A Ceasa destinava nosso resíduo. E com um centro de distribuição independente, nós precisamos ter que arcar e cuidar de forma independente do nosso resíduo. Mas o saldo é muito positivo. A independência operacional trouxe mais qualidade para a nossa operação e para o nosso consumidor, o cliente do Grupo Coutinho e do Grupo Caroni. Sem dúvida, o ganho foi muito maior. Fazendo a linha do tempo, Fábio, 2004 nascemos, 2009 fomos para Ceagesp, São Paulo. 2009 ainda, a gente adquiriu construímos um centro de distribuição em Santa Maria de Jetibá. E Santa Maria de Jetibá hoje representa mais da metade do nosso fornecimento, vem de Santa Maria de Jetibá. Mas só para também deixar claro, né, gente, é sobre esse modo também de você ver a oportunidade no mercado onde já atuava e ver que podia agregar valor, né, seja num produto ali que fosse ralado, né, já descascado ou extraindo suco, como que isso vai ganhando então proporção de virar uma divisão da própria empresa. É um negócio dentro do nosso negócio. Exato. Né? Exatamente. Então isso foi em 2015 aproximadamente. A operação foi crescendo, tomando muito corpo e a gente acelerou muito o nosso volume de importações também. Estava te falando anteriormente que a gente prioriza o produtor capixaba por questões logísticas, por questão de privilegiar a nossa economia local. Então a gente prefere adquirir do produtor capixaba. Só que ocorre durante o ano, a gente está num país tropical, não é diferente do nosso estado. Algumas épocas do ano a gente tem janelas de oferta de produtos. Então a gente vai recorrer a outros estados do Brasil e até mesmo fora do país. Como já aconteceu da gente importar tomate da Argentina, trazer cebola da Espanha, cebola da Nova Zelândia, alho chinês, maçã chilena. A gente tem um parceiro chileno muito forte, que é nosso fornecedor há um bom tempo. E esse fornecedor chileno, ele nos fornece bastante maçãs e peras, cereja no final do ano também. Que legal. Muita ameixa espanhola, muita pera portuguesa, às vezes cereja americana também. Então, assim, a gente, se fosse desenhar uma espiral, primeiro o mercado capixaba, depois o mercado nacional e, por último, o mundo é nosso fornecedor. Mas com um foco tão importante, né, Leonardo, que é a questão de você ter a oferta do melhor para estar na mesa de onde vocês atuam, obviamente no Espírito Santo, mas a gente vai saber que outros mercados já são também atendidos, mas prioritariamente através de grandes grupos supermercadistas do Espírito Santo, levando isso para mais perto de você por essa excelência de trabalho que requer, né, uma avaliação criteriosa, né, um transporte cuidadoso, porque a gente sabe como isso é sensível. Pensa no seu transporte do supermercado para casa. Você imagina isso, container, caminhão, caixote, né? Como que, né, tem que ter todo o cuidado e também atenção com a qualidade. Eu acho que essa cadeia, inclusive a logística de vocês, tem que ser uma parte só dessa conversa aqui para ter entendimento. Mas focando aqui então, né, sempre com esse foco do melhor para ser fornecido ao consumidor capixaba. Sempre. A gente tem uma máxima que a gente não quer só vender. A gente quer vender para o nosso cliente supermercadista,
o consumidor compre, tenha uma experiência positiva e queira voltar para comprar. Poxa, eu gostei daquela ameixa porque ela é mais doce, não é tão cítrica, não é tão ácida e eu quero voltar para comprar essa ameixa. É esse tipo de experiência que a gente quer proporcionar. Da nossa linha de saladas, a linha Práticos. A gente quer que o cliente compre, tenha uma experiência muito positiva e volte para comprar. Não é só produzir por produzir, não é só fornecer por fornecer. É um fornecimento com valor agregado de experiência positiva que o cliente tenha satisfação. Excelente. Por isso que essa conversa, então, como eu falei logo do início, já seria encantadora e ela é mesmo, porque trata de um valor muito importante de uma empresa genuinamente capixaba, nascida na Ceasa, mas que ganhou todas essas proporções já entendidas por aqui. Só vai ter que resumir para a gente o Casa Frutti, então. Vamos lá. Para a gente aproveitar nesse bloco aqui. Vamos lá. Como é que foi a história? O Casa Frutti nasceu da ideia de ex-fundadores da Hortifruti, que haviam vendido a operação no 2018 para uma grande rede nacional. E depois dessa venda, o know-how é como se andar de bicicleta, né? Nunca se esquece. Então o conhecimento estava ali, a oportunidade de voltar ao mercado, investidores e até algumas oportunidades que surgiram por movimentações econômicas também do nosso país. O Gilberto, que era o fundador da Hortifruti, reuniu um grupo de investidores, de empresários que também gostariam de entrar no mercado de hortifruti granjeiros do varejo e montaram a Casa Frutti. A primeira loja foi inaugurada ano passado na Tijuca, no Rio de Janeiro, lá na Marise Barros. A segunda loja foi em Copacabana. A terceira loja foi em Itaparica. Depois Barra da Tijuca, Recreio, Campos, Araruama, por último Niterói. E já estamos com 9 lojas de operação, uma em Itaparica, aqui em Vila Velha, 8 no Rio de Janeiro. E até o final do ano a gente tem mais 2, mas o projeto da Casa Frutti é até o ano que vem, meados de 27, alcançar entre 25 e 30 lojas para estar oferecendo no mercado capixaba, no mercado carioca, toda essa excelência do know-how que a equipe tem e com a qualidade que a Extra Frutti tem. Eu penso que a Casa Frutti está muito bem servida com um fornecedor que vai suprir o core da Casa Frutti, que é o Hortifruti Grangeiros. A proposta é ter como core business o Hortifruti Grangeiros, que representa de 40% a 50% das vendas da proposta da loja é Hortifruti Grangeiros. Então a proposta foi voltar para o mercado com a Extra Frutti como fornecedor exclusivo. E aí a gente, o Gilberto lá, quando retomou para o mercado e fundou a Casa Frutti, juntou esse grupo de investidores. A Extra Frutti é o fornecedor exclusivo e desde fevereiro a gente foi convidado para, além de fornecedor, de investidor, e a gente também assumiu a gestão da rede. Então a nossa equipe executiva, a nossa equipe de retaguarda administrativa e de operação, a gente também tem apoiado e conduzido a operação da Casa Frutti. Excelente. Então, inclusive a loja de Itaparica, belíssima, que eu vou falar que está mais perto da gente, né? Isso Mas aí. para saber que a operação no Rio, então, no estado do Rio, se tornou, inclusive, relevantíssima, né? Exato. Muito importante. Exato. Bem, a gente precisa ir para o intervalo. Como eu falei, gente, o papo da logística, então, para atender tudo isso. Fora também ainda a Foldbox para a gente entender a força desse trabalho, então, de uma empresa capixaba, de todos esses liderados aqui pelo nosso convidado, Leonardo Lourenço, conosco hoje. Então, a gente volta já rapidinho. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua mãe da TV Sim SBT e continuamos numa conversa interessantíssima, tão construtiva também, para a gente entender como que se estabelece uma grande marca que nasce no Espírito Santo e já toma aí mercados tão importantes e concorridos como o do Rio de Janeiro, como acabamos de saber. O que estamos falando, você que veio chegando agora também, sobre o grupo Extra Frutti. Conosco então está o CEO do grupo, Leonardo Lourenço, ele que responde então pela Extra Frutti, Casa Frutti e Foldbox. Entendemos da trajetória do início na Ceasa de Cariacica até as grandes proporções que hoje o grupo tem de atuação, seja em trazer fornecedores internacionais para que o melhor esteja na mesa do capixaba, no ramo aí de hortifruti, mas também tudo aquilo que agora também compõe, saladas, vamos dizer, semi-prontas, né? Sim, só práticas. Falta o tempero, práticas, sucos também, então isso que é tudo muito relevante para a gente entender e também linguagens, tão atuais do ramo de lojas como da Casa Frutti, aqui no caso do Espírito Santo em Itaparica, mas tantas outras lojas no Rio de Janeiro, e a atuação da Extra Frutti em grandes redes de supermercado do Espírito Santo, que faz tudo isso chegar então
o melhor à sua mesa, como já entendemos. E não é só isso. Temos que falar ainda sobre outro empreendimento chamado Food Box. O Leonardo vai nos comentar ainda mais. E já fazendo um gancho com a logística, que foi um tema ali que eu deixei antes do bloco terminar anterior. Porque para tudo isso funcionar, gente, tem que ter, né, um sistema robusto. Bem alinhado. E muito bem alinhado, né? Exato. Até porque a gente entende, acho que o principal também para a gente ter essa relevância, né, é a duração, né, a validade dos produtos. Eles são muito perecíveis e por isso tem que ter todo um cuidado, desde da negociação, obviamente, até o transporte, até chegar na gôndola onde você será o cliente. Acho que vamos então primeiro pelo Food Box, né? Vamos lá. Ô, Fábio, você fez um comentário aí que é muito pertinente. Quando o produtor colhe o produto, quando ele colhe lá o tomate, quando ele colhe a batata, esse produto já começa a estragar, o prazo de validade dele já começa a decrescer. Então, assim, a gente tenta abreviar o máximo possível o tempo de colheita, entre a colheita e a exposição no ponto de venda. A gente tem exemplo de produtos, como o caso de folhagens, e temos muitos outros, que entre a colheita e até a exposição no ponto de venda é menos do que 12 horas. Nossa. Produtos são colhidos depois que o sol baixa, por exemplo, em Santa Maria, e 5, 6 horas da manhã já estão no supermercado, já exposto para a loja abrir com produtos muito frescos. Nossa. Né, com o máximo de qualidade, com o máximo de frescor possível. Então, assim, considerando que a gente tem produtos perecíveis na nossa operação, a logística é peça extremamente fundamental para a gente. E uma das coisas que impactam muito nessa logística é a questão de embalagens, de caixa plástica, de materiais como pallets, como caixas bins, que a gente vai falar também. Uhum. Então, há algum tempo a gente tem utilizado do recurso de caixa plástica dobrável. É uma caixa que tem tamanho normal de uma caixa comum, só que ela dobra. Então ela reduz o espaço para 20%. O tamanho de uma caixa que eu tenho, ela dobrada, ela consegue ser reduzida a 20% do espaço. Isso para a gente tem muitos ganhos. Então a gente consegue economizar com frete de retorno, eu consigo economizar com espaço no supermercado, eu consigo economizar com espaço no nosso centro de distribuição. A gente sabe que o metro quadrado de aluguel é caro. É por isso. Então, não posso ficar ocupando uma área no supermercado com caixa, com embalagem. Eu tenho que reduzir isso ao máximo possível. Então, em 2023, a gente teve a ideia de buscar um fornecedor, de buscar uma solução de aquisição de caixas plásticas dobráveis. Até então, a gente alugava essas caixas. Só que qual era a dificuldade, qual era o entrave do aluguel das caixas? O reembolso em caso de extravio era extremamente alto, era quase 3 vezes o valor da caixa se eu perdesse. Nossa. Então não viabilizava, o risco da perda é muito grande, até porque o controle desse tipo de caixa é um desafio. A gente se vê muito em garupa de moto, garupa de bicicleta, Exato. Então se extravia muita caixa. E também ter caixa própria, a gente viu que o payback, né, o tempo de retorno comparado ao custo da alocação era viável. Então, em 2023, eu fui para a China para poder buscar um fornecedor parceiro, inicialmente para fornecer as caixas que a Extrafruti demandava. Só que o que é um problema para a Extrafruti é um problema para o mercado inteiro. Então, todo mundo que demanda caixa plástica, que demanda embalagem, pallet plástico, carrinho de transporte, carrinho de supermercado em breve, paleteira, ecobag, tudo isso que se aplica à Extrafruti e à Casa Frutti, se aplica ao mercado. Então, primeiro, o foco era resolver o problema da Extrafruti. Então, a gente desenvolveu um molde específico da caixa, do jeito que a gente queria. Legal. Com um fornecedor chinês, a gente tem exclusividade, o molde é nosso, ele só faz a injeção do plástico para poder produzir as caixas. E depois dessa solução para a Extrafruti, a gente viu que parceiros nossos também gostariam de ter acesso às mesmas embalagens. Então, pela Extrafruti, que a gente tem um nicho de negócio muito focado, muito específico, a gente vai misturar nosso negócio numa embalagem. Mas a gente pode montar um negócio à parte. Então, a gente montou a Food Box para comercialização de embalagem. A gente produz na China, importa e comercializa no Brasil inteiro. A gente já tem cliente em Minas, cliente no interior de São Paulo, clientes capixabas. Mas a intenção é de replicar a distribuição de caixas plásticas e embalagens em geral para o mercado. A gente está com uma unidade recém-inaugurada atrás da Ceasa, ali em Cariacica. Então, assim, é uma localização estratégica porque um grande público que demanda esse tipo de embalagem
tem atuação ali dentro da Ceasa, então está numa localização bem estratégica. Certíssimo. Então, é uma referência, gente, não só para a logística do Espírito Santo, mas do Brasil. Queria que você comentasse o uso disso, então, dessa estrutura em Viana. O que ela tem de diferencial para atender todo mundo aqui que a gente já viu que não é pequeno, não. Não é nada. Essa rede. Então, Fábio, assim, a gente construiu um centro de distribuição com foco na qualidade e na percepção de valor para o consumidor. Tudo aquilo que a gente se propôs a fazer era para que o consumidor percebesse, seja na duração do produto, seja na qualidade, seja no frescor, seja no shelf life, né, no tempo de validade do produto. Então, assim, a gente tem como diferencial esse galpão, é a nossa menina dos olhos, e ele tem um diferencial técnico muito importante. A gente tem um isolamento térmico no telhado, que sem gelar, sem nosso sistema de refrigeração funcionando, ele já é 5 graus mais frio do que o ambiente natural. Então, isso é extremamente inovador. A gente recebeu o nosso parceiro que construiu a solução de câmaras, agora recente, lá no nosso CD em Viana. E a intenção dele era mostrar para a fábrica dele, eles fizeram a convenção anual aqui em Viana, para poder mostrar a estrutura que nós tínhamos, até entender de onde a gente teve a ideia. A ideia sempre foi atender o consumidor da melhor forma possível, mas foi muito gratificante para a gente, porque depoimento deles não se tem estrutura parecida para hortifruti granjeiro no Brasil. Existem estruturas que são preparadas para manuseio de proteínas, de laticínio, outros tipos de produtos, mas para hortifruti no Brasil, ele que constrói bastante, não tem, eles quiseram trazer para a equipe deles de venda conhecerem, e também recentemente fizeram um contato para ver se a gente podia atender outros supermercados do Brasil. O pessoal de Cuiabá estava querendo visitar, pessoal de Fortaleza, para entender e ver os diferenciais, o que a gente teve de ganho aí, e que o consumidor que compra o nosso produto ele tem na prática aí como entrega de toda essa tecnologia que a gente utiliza. Rapaz, é encantador, como eu disse, né? Pelo menos eu entendo que é assim, porque a procura dessas pessoas, né, que têm seus mercados de referência, que poderiam estar em Rio, São Paulo, né, tendo aquilo como busca, como alvo, né, vem ao Espírito Santo, justamente aqui por causa dessa história que a gente está te contando hoje, para você ver quão grande, né, a dedicação dessa equipe liderada pelo Leonardo e todos os investidores que fizeram tudo isso acontecer, como que é importante que o Espírito Santo valorize todo esse trabalho, fazendo uma referência no mercado nacional, porque é um mercado competitivo, né? Demais. Ele tem, assim, se a gente pensar, né, nas redes em si, quem que está naquelas gôndolas daqueles supermercados? Já teve a opção, então, antes pela Extrafruti. Então, é isso que já mostra a qualidade do que é entregue por ali. E quando outros perguntam se não pode chegar a determinado estado, né, Espírito Santo com Centro-Oeste tem, né, geograficamente, vários desafios. Demais, né? Mas mesmo assim a pergunta acontece. Então, isso eu acho que é um louvor em relação ao trabalho apresentado, Leonardo, que é de parabéns mesmo. Não, muito obrigado. Eu acho que assim, Fábio, o diferencial até que outros players constatam e testemunham, mas o nosso maior foco é que o consumidor perceba. Né? Eu acho que todo esse investimento em tecnologia, as saladas prontas, os sucos, é uma linha que eu não falei, mas que a gente tem também, e que virou um negócio dentro do negócio, é a linha de flores e plantas. FFLV, isso? O primeiro F são de flores, né? Então, anotei. Flores, frutas, legumes e verduras. E flores também, a gente tem uma parceria muito forte com Olambra, uma cidade do interior de São Paulo. A gente compra direto dos produtores, muita orquídea, rosa do deserto, todo tipo de flores e plantas. Então é mais um item de perecíveis que a gente também traz, que a gente oportuniza para o consumidor capixaba ter os melhores produtos à sua disposição. Que bom. Bem, já ficou claro também que ter à disposição isso do cliente é um valor da empresa, né, do grupo. Exato. É um valor defendido e trabalhado em cima disso para que chegue, então, a esse contento aí, a esse contento de ter essa valorização de um produto que tenha a sua qualidade reconhecida. Leonardo, eu falei aqui até no intervalo que a gente estava falando, vai precisar de outro programa, e realmente acho que vamos precisar, mas só para que as pessoas também entendam, a escala de tudo isso em valores, né? Se a gente pode saber o faturamento do grupo, porque também mostra aí uma certa medida, né, de como que esse trabalho todo tem resposta do mercado. Entendi. Fábio, assim, a Extrafruti ela é uma empresa auditada há mais de 15 anos, nós temos balanço publicado, a empresa é uma empresa SA, a gente publica nossos balanços anualmente até para nossos acionistas terem acesso. 2025, nosso orçamento prevê 700 milhões de faturamento, mas o grande número que a gente tem é nosso número de colaboradores. A gente tem aproximadamente
1.500 colaboradores. A gente está num momento ruim de oferta de mão de obra, que todo mundo se fala, mas a gente é muito grato pelos 1.500 colaboradores que a gente tem. Ontem a gente recebeu uma informação, uma notícia importante da nossa gerente de pessoas, a Josi, que a gente foi eleito novamente como uma das melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo. E o mais bacana dessa eleição, e que a gente vibra muito, é que não é nenhum grupo de avaliadores que avalia quais são as melhores empresas para se trabalhar. É o colaborador. Quem avalia é o colaborador. Então, se o nosso colaborador está nos colocando como uma melhor empresa para se trabalhar, isso é o maior valor que a gente tem. E a gente não tem dúvida que a gente já comparou a Extrafruit só como fornecedora de produtos. O nosso desempenho ele não é tão bom quanto a gente fornecendo com a nossa mão de obra alocada, como a gente tem no Grupo Coutinho, a gente tem no Grupo Carone. Então, o que faz diferença na Extrafruit é nosso time. A nossa equipe é imbatível. Que bom. São os melhores que a gente tem. E esse selo é reconhecido internacionalmente, né? Exato. Né? O Great Workplace. É Great Place to Work. É o Great Workplace. Exatamente. Bem, eu queria falar sobre produtos que são aqui negociados só no Espírito Santo. Queria saber onde que esses produtos do Espírito Santo também chegam no mercado nacional. Enfim, acho que a gente vai ter que ter uma outra conversa mesmo aqui. Vai ser um prazer. Né? Nosso tempo realmente está se esgotando, mas acima de tudo acho que foi uma honra do nosso programa ser transparente, né, como você foi aqui. Sim. Falando dessa marca tão relevante para o Estado, e acabamos entendendo ainda mais sobre quanto trabalho foi feito até a gente chegar, inclusive, nesses selos ou nesses valores envolvidos. Muito obrigado mesmo, viu? Prazer, parabéns. Flávio. A gente agradece mesmo. E manda um alô para todo mundo lá que está acompanhando. Mandar um alô para o nosso time da Extrafruit, nosso time da Casa Fruit, nosso time da Foodbox, e dizer aqui que eu estou como embaixador desse grupo lindo, dessas 1.500 pessoas que fazem a diferença na nossa empresa. Excelente. Abraço. Fora os produtores que vendem para eles. Fora né? os produtores, que exatamente, negociam aqui. Que também são muito importantes. Que não são nem na conta aqui que a gente fez, né? Exato. Mas vão ter que entrar já em uma próxima conversa que vai acontecer. Bem, mas por hoje a gente termina por aqui, agradecendo a você também que acompanhou mais um Em Destaque na sua manhã. Obrigado pela sua audiência, mais uma vez obrigado ao Leonardo Lourenço, e a gente volta no nosso próximo programa. Até lá!